Então vamos para a casa do Senhor, amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 1. Eu queria ler, esse texto ele ficou pulsando no meu coração hoje, e eu vou ler com os irmãos e aí pincelar alguma coisa sobre esse texto. É uma leitura longa, mas vamos ler assim mesmo, porque é a palavra de Deus e vale a pena a gente ler. Então, versículo 1, eu estou lendo aqui na Nova Almeida e Atualizada, e ele diz assim, ó: quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram: que se procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja diante do rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa, acharam Abisaque sunamita e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela, relações íntimas. O rei estava morrendo, gagá, tremendo, e falou: vamos uma virgem, né? Que vai que essa mulher dá nesse rei uma fungada no cangote e o sangue dele esquenta. Mas o trem não deu certo, não. Ela ficou com ele lá cuidando dele, mas não aqueceu, o moço não aqueceu, não. Aí, presta atenção nessa leitura subsequente. Eu vou dar um tempo para essa mensagem. Diga assim comigo: entender a hora de parar é importantíssimo. Você tem que entender a hora de você parar. A gente não pode ultrapassar o sinal de pare na vida. Até no trânsito também não, mas na vida. A morte está logo depois. Então tem a hora de você parar. Aí aconteceu esse incidente aqui, no versículo de 1 a 4, um caso extra, mas esse caso foi escrito, esse detalhe foi escrito com um objetivo que lá na frente você vai entender por que ele foi escrito. Então continuemos. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Quem era o rei mesmo? Davi, só que ele já estava velho, perto da morte. Eu serei o rei. Providenciou, quem providenciou? Ele mesmo providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia. Joabe era filho de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. Então Joabe era um sobrinho de Davi, primo de Adonias. Aqui está na família. Adonias da casa real, Joabe do exército. Era o comandante do exército de Israel. Tudo da família real. Então, versículo 7: ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguia e apoiavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas. Ele era sacerdote? Não, então ele não podia fazer isso, mas ele fez. Certo dia Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, nem seu irmão. Presta atenção numa coisa.
Primeira coisa, filhos, ou vou colocar filhos, vou colocar pessoas, seres humanos criados sem se frustrar, vão se tornar adultos problemáticos. Gente que não aprende a lidar com frustração na vida, provavelmente vai ser um adulto pirracento, bobo e derrotado. Porque frustração faz parte do processo de amadurecimento. Não, receber um não faz parte da vida. E a Bíblia diz que Adonias nunca foi frustrado. O rei nunca disse para ele: não faça isso, não faça aquilo. E às vezes muitos pais têm esse comportamento de não falar não para o filho, de não frustrar, com o intuito de, tadinho, eu não tive nada, então já que eu posso dar para essa pessoa isso ou aquilo, então eu vou fazer. Só que você não tem noção do problema que você está plantando na vida desse menino, que vai crescer e casar com alguém e fazer uma mulher infeliz, ou na vida dessa menina, que vai crescer, se tornar uma mulher, casar com alguém e ser uma mãe que vai trazer infelicidade, tanto para o marido quanto para os filhos. Está aqui a história. Aí o texto é muito interessante, porque Adonias, ele tenta ser rei na marra, ele arruma lá, o coração dele se exalta, ele fala: eu vou ser rei, e ele começa a tramar um projeto, um plano. Diga assim comigo: tomara que em cada plano e projeto humano eu não seja convidado para participar. Porque ele convidou alguns que aceitaram, convidou seu primo, ele convidou seu primo Joabe, ele convidou Abiatar, um sacerdote meia boca, ele convidou algumas pessoas. No versículo 7, ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e o apoiavam. Que você faça parte do versículo 8, porém Zadok, o sacerdote, o de verdade, o sério, o que levava as coisas a sério, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta de verdade, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. E se você prestar atenção, no versículo 9 diz: certo dia Adonias sacrificou ovelhas, bois, bezerros, gordos, junto à pedra de Zoelete, que está perto em El-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém, não convidou Natã, porque Natã era sério. Natã não ia pôr a mão nessa cumbuca. O profeta, nem Benaia, também não convidou Benaia, nem os valentes, que são 30 conselheiros de Davi, também não convidou Salomão, seu irmão. Então nós começamos a perceber que Adonias, no seu plano, percebeu que existiam pessoas que eram manipuláveis, e nessas pessoas ele fez convite. Para essas pessoas ele falou: olha, eu vou fazer minha consagração na marra, e eu quero que você participe comigo, e eu vou dar para você a função tal, e eu vou dar para você a função tal, e você terá a função tal no meu reino. É assim que esses convites são feitos, e a Bíblia nos diz que esses homens abraçaram esse convite, aceitaram. Só que houve outros, e a lista está aqui, que não abriram espaço para esse tipo de convite, e o nome deles está registrado aqui: Natã, o profeta, Benaia, os valentes, nem Salomão. Lá no versículo 8 também fala Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, Simei, Rei e os valentes de Davi. Esses não foram convidados para esse negócio aqui. Você precisa ter uma postura na sua vida, que as pessoas tenham respeito com você, de te fazer certas propostas. Você não pode viver uma vida que qualquer proposta maligna, malandra e safada, seu nome seja o primeiro da lista de convidados. As pessoas precisam ter um respeito com você, e isso é você que cria, com sua postura dia após dia. Isso é você que vai plantando, mas também em contrapartida, você vai plantando e semeando um comportamento onde as pessoas
entendem que você apoiará nas decisões mais safadas, nas decisões mais rebeldes, nas decisões mais criminosas. É o que está no texto aqui. Versículo 11, continuemos. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: você não ouviu que Adonias, filho de Hagite, se proclamou rei? Presta atenção, ele se proclamou rei. Ninguém o proclamou rei, ele se proclamou rei. E que nosso Senhor Davi não sabe de nada. Ele fez tudo nas costas de Davi. Irmãos, isso aqui é muito sério. Esse texto você tem que ler ele em casa e pedir a Deus para ir te revelando coisas. É muito sério. Ele se proclamou rei. Presta atenção, todos nós, isso está na nossa forma de existir. Nenhum de nós conseguimos fazer de nós nada. Para sermos alguma coisa, alguém, sempre precisamos do outro. Sim ou não? Você se forma médico sozinho? Não, você precisa de vários professores. Você precisa de um conselho regional. Você precisa de um documento para dizer. Você se torna professor sozinho? Não, você precisa de um professor para te dar um curso, outro, e depois você tem documentações, depois tem uma tal de uma colação de grau, para colocar um chapéuzinho na sua cabeça. Você se consagra pastor à toa, sozinho, tipo assim, eu no meu canto sozinho me cuspo e me unjo? Não, isso não existe. Não, existe tipo Adonias, mas não existe na prática. Você precisa de alguém, você precisa de um conselho, você precisa de um ato. Você se casa sozinho, tipo assim, amigado com fé, casado é? Não, você tem que ir num cartório, você tem que dar documentos, você precisa de, no mínimo, um juiz de paz, para repetir as mesmas palavras que estão num livro lá. E se você tiver fé, você precisa de um pastor, de um padre, ou de um pai de santo, ou de um rabino, para dizer que você está casado. Você não se auto faz isso, você precisa de pessoas. Você se enterra sozinho? Não, não tem como eu morto fazer assim. Não tem, eu preciso de pessoas, no mínimo 6 para carregar a caixa mortuária. Eu preciso de pessoas para fazer a cerimônia, o ato religioso do meu sepultamento. Viu como é que eu não consigo fazer nada sozinho? Eu não tenho autorização para me autoproclamar nada. Eu preciso de... Você se tornou dentista sozinho, doutor Abraão Gibran? Não. E até hoje você precisa de fazer o quê? Continuar o quê? Estudando. Tem que estar indo num curso, tem um outro médico, um outro dentista, que vai te ensinar como é que pinga uma gotinha, como é que faz tal coisa. E se você não tiver lá a certificação e começar a fazer aquilo sem autorização, você está num negócio chamado exercício ilegal da profissão. Acho que deve ser até crime. Meus doutores não estão aí hoje, mas acho que deve ser até crime. Mas o o Adonias, aí ele não precisou disso não, ele mesmo se intitulou rei, ele mesmo falou, não, eu agora, o rei agora é eu. Ele rompeu com todas os predicados, todo o caminho, ele não percorreu, ele pulou, ele saltou, ele foi lá para frente, ele encurtou todos os degraus da escada, e de baixo ele tirou um pulo lá em cima, sem ver se aquilo era o melhor, sem ver se aquela era a direção, sem seguir os caminhos do anterior, sem a autorização de, no caso, pai dele, mas o rei. Ele simplesmente falou, é eu e agora eu vou fazer. Aí o Natã fala algo interessante: ô Batseba, você está vendo que Adonias se proclamou rei e o rei Davi nada sabe? Versículo 12: agora permita que eu lhe dê um conselho para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta serva dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono?
Por que então Adonias se tornou rei? Eis que enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. No versículo 15, assim Batseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era bem velho e Abisaque, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou: o que você quer? Ela respondeu: meu senhor, você jurou a esta sua serva pelo Senhor, seu Deus, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas, e em abundância, convidou todos os filhos do rei, Abiatar o sacerdote, Joabe o comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Porém, ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos em você, para que o rei diga quem que se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que quando o rei meu senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tidos por culpados. Enquanto Batseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou, e anunciaram isto ao rei, dizendo: o profeta Natã está aí. Ele se apresentou ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou: rei Davi, por acaso o senhor declarou dizendo: Adonias reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército, Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo com ele, gritando: viva o rei Adonias! Porém não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadok o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o senhor não contou nem a esse servo quem se assentaria no seu trono depois do senhor? Quer dizer, quantos anos a gente caminha junto? Eu sou o seu servo fiel a todos esses anos, e o senhor nem me contou que chamou Adonias para reinar no seu lugar. Quando Davi ouviu isso, diz o versículo 28, o rei Davi respondeu: chamem Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: chamem Zadok. Deixa eu parar aqui no 32, deixa eu explicar. Então eles entraram diante do rei e fizeram o rei saber essa conversa. Eu acho interessante esse enredo desse negócio aqui, porque não fica aquela coisa subentendida, não fica aquela coisa escondida. O profeta Natã chama a Batseba e fala: não é vontade de Deus que Adonias sente no trono. Para um pouquinho, nós já lemos a Bíblia e sabemos o que aconteceu, porque foi Salomão que sentou no trono. Foi bom ou ruim? Foi ótimo. Nunca se prosperou tanto, nunca teve um homem mais sábio do que Salomão. Era Salomão. O negócio de Deus era Salomão sentar no trono, não era Adonias. Irmãos, a gente tem que ficar atento a essas coisas, procurar ter sensibilidade, para ter discernimento, para perceber qual é a vontade de Deus, porque a vontade do homem vai aparecer como apareceu aqui em Adonias, vai tramar, vai engendrar argumentos,
vai fazer sacrifício, vai convidar pessoas, e se alguém não tomar uma atitude, a vontade de Adonias vai prevalecer. Mas aí Batseba e Natã, o profeta, falou: não vou ficar assim não. Você vê, ninguém foi só os dois. Chamou Davi e falou assim: era esse aí o que Deus colocou no seu coração? Se for, nós vamos respeitar, porque parece que você jurou perante o Senhor que a direção que Deus tinha lhe dado não era essa, e agora nas suas costas Adonias se proclama rei. Presta atenção, o Senhor ainda está vivo, e quando o Senhor morrer, como é que vai ser? Nós seremos tidos por culpados, por não termos apoiado Ele. Então está na hora, meu Senhor, do Senhor ver o que o Senhor vai fazer, porque a palavra de Deus na sua boca não foi essa. Aí Davi falou: eu não sabia, porque Davi não é Deus, né? Deus é que sabe de tudo. Aí Davi fala: chama Batseba, e disse: como eu jurei diante do Senhor, assim será. A direção de Deus é Salomão assumir o trono. Presta atenção numa coisa, irmãos, você tem que tomar muito cuidado com isso na sua vida, porque quando você não estiver aqui, seus filhos brigarão por causa do lote, eles humilharão um ao outro por causa do sítio, eles se matarão por causa do carro. Então presta atenção enquanto você está vivo. Quem tem só uma leitoa, está fácil de resolver, mas quem em vida conquistou algumas coisinhas, abre seu olho, resolve isso logo, porque depois você vai ver você não vai ver, talvez você vai ver no dia do julgamento lá na frente. Vigia, chamou dele na conversa. Aí o rei falou: não mandei isso não, eu não mandei isso, e não vai ser assim, não é dessa forma. Aí o rei, 32, o rei Davi disse: chamem Zadok o sacerdote, chamem Natã o profeta e Benaia filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei diz: presta atenção, Zadok sacerdote, Natã profeta, Benaia filho de Joiada. Presta atenção, tem pastor, irmãos, e tem pastor, tem líder e tem líder. Do outro lado também tinha sacerdote, o nome dele era Zadok, não, o nome dele era, cadê? Não sei. Adonias tinha boa aparência, jovem, tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia. Abiatar, tinha Abiatar do outro lado, só que Abiatar se uniu com um erro. Você sempre vai ter, viu? Tem o pastor, tem um pastor também, tem o Sheba, o que foi feito lá ele tem aquele, e tem o outro, você tem que saber discernir isso. Aí Davi falou: não, agora eu quero que chame o sério, os que levam a coisa a séria. E aí chamaram Zadok, Natã e Benaia, e eles se apresentaram. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos, faça o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Gion. Ali Zadok o sacerdote, veja bem, não é Adonias não, que Adonias não é sacerdote, Adonias não pode fazer isso. Tem coisa que você não pode fazer, Zé, e aprenda a ficar no seu lugar. Tem coisa que é o outro que tem que fazer, Zé, não é você não. Então agora chama Zadok sacerdote, e Zadok, o sacerdote, é que vai fazer o sacrifício, é que vai ungir. Com Natã o profeta, ungiram o rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: viva o rei Salomão. Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu o rei: amém. A palavra amém significa assim seja, conforme a palavra do rei vai ser. Amém.
que o Senhor Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim esteja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. 38. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, agora está certo, agora tem todos os apetrechos, agora está tudo convocado, com edital de convocação e tudo, agora vai ter posse, agora é de verdade, não é um trem feito assim, às escondidas, na jagunçagem, é um negócio feito de verdade. E aí diz assim: então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula que era do rei Davi. Ninguém montava nessa mula em público, só o rei. E o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, levou o chifre do azeite, agora foi ungido com azeite no chofar, no chifre de carneiro, igual Davi foi. Zadok, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram uma trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo, quer dizer, rachando, trincando toda. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: o que significa esse alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, S minúsculo, né, senhor humano, nosso senhor, o rei Davi, proclamou Salomão como rei. E Davi enviou com ele Zadok, o sacerdote de verdade, não esse Abiatar que está ali em cima, fingindo ser sacerdote. Você tem que tomar cuidado com isso. Você leva a sua alma para qualquer lugar, fala o cara: eu sou pastor. O cara nunca leu uma Bíblia, nunca construiu nada, não tem história nenhuma, mas falou que é pastor, é bonito, é pastor. Os conselhos são todos incoerentes. Mas é pastor. É igual pedreiro, arruma qualquer um. E depois na hora que dá descarga lá, as fezes vai sair na pia lá. Porque o trem está tudo, a encanação está toda errada, não é assim? Não acontece isso, Eduardo? Dá uma descarga num canto, o trem sai em outro? Vai lá. É o cara que estava fazendo o banheiro e não deixou a porta para sair. É o cara que faz a escada e a escada está debaixo da escada. Eu não sei como é que você vai sair para passar para o outro vão, porque a escada está debaixo da outra escada assim, ó. Não, esse negócio aí de pedreiro caro não dá certo, não é bom isso aqui, vai lá. Já viu aqueles videozinhos que falam assim: fulano cobra tanto para tocar uma flauta no meu casamento, eu encontrei um que toca pela metade. Quem já viu esses vídeos? Aí está lá o casamento. Não, qualquer uma faz bolo, não precisa comprar na mão dela não, tem gente, aí faz o bolo. O bolo, menino, parece um... Já viu que estou fazendo uns bolinhos para vender, o trem parece um voodoo da África. E Davi enviou com eles Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os guardas e a guarda real. E eles fizeram a Salomão montar na mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram em Gion. Tem um lugar certo de fazer isso. Eles voltaram de lá cheios de alegria e a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: que o Senhor Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos.
Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer. Quando a coisa não é de Deus, sabe o que dá no coração de quem está fazendo? Quando fica descoberto? Essa sensação aqui, medo. Nossa, pegaram a gente agora. Se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Cada um vazou no capineira, saiu fora. Esse trem deu errado, não era para ser desse jeito. Você tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Olha para mim, principalmente quem trabalha em lugares, em setores que você não é seu. Cara, toma cuidado com decisões que você toma. Toma cuidado com os sims que você fala. Toma cuidado com aquilo que você acha que está na sua alçada e não está. Acha seu lugar nesse negócio. Acha seu ponto de equilíbrio. Nunca cresça querendo puxar o tapete do outro. Esse trem dá errado. Esse trem nunca dá certo. Ou desde o começo esse trem dá errado. Não vai dar certo agora que é com você. E aí continuou. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas portas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas portas do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não matará este teu servo à espada. Salomão respondeu: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Para um pouquinho aqui. Aqui está falando de matar literalmente, mas vamos pensar aqui no ambiente de vida, de serviço. Deixa eu te contar uma coisa. Rebeldia é intolerável. Desobediência é intolerável. Desonestidade é intolerável. Que seja 10 centavos. Você foi desonesto? Descobriram? Rua. Você não serve. Ato de rebeldia para tomar o seu lugar, não deixa. Ó, está aqui seu acerto, vai comer isso no caminho do inferno. Comigo você não trabalha mais. Tem coisa, irmãos, que não dá para tolerar. Estou falando de matar? Não, eu estou falando de mandar embora, de despedir, de falar: nós não vamos trabalhar junto mais. Puxar tapete, armar. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento aqui, ó. Porque esse tipo de pessoas aqui, ó, eles nunca nunca mudam. Eles não mudam. Faz parte da... Isso aqui não vira martelo. Quando que isso aqui vira martelo? Porque a essência disso aqui é ser o quê? Copo. Rebelde não vira outra coisa a não ser rebelde. Não alisa rebelde. Lá no seu serviço, não dá folga para funcionário rebelde, funcionário que faz motim, funcionário que faz quadrilhazinha contra você, funcionário que fomenta fuxico sobre salário. Cuidado com esse povo é terrível, esse povo prejudica. E se tiver no seu poder demitir essa pessoa, não pense 2 vezes, paga o que for de direito, entendeu, Cadu? E dá tchau e bênção. Obrigado, falou? É com Deus. Aí Salomão falou: se você for homem de bem, vai viver, mas se for homem de mal, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: vai para sua casa. São irmãos, não são? Vai para sua casa. Está ótimo. Você teve uma atitude safada, mas eu vou pensar que você foi só inocente. Pode ir embora. Não vai ter morte não. Mas lembra de uma coisa: se você for homem de bem, nenhum cabelo vai ser arrancado da sua cabeça. Mas se você for homem de mal, vai morrer. Vamos parar aqui. Se a história tivesse ficado aqui, estava bom ou ruim? Ué, tá doido? Tá ótimo, Lúcia. Eu estou vivo. Sou irmão do rei. Poxa, eu sou irmão do rei. Eu não sou rei não, mas eu sou irmão do rei. Pelo amor de Deus, que lugar bom.
melhor do que ser o próprio rei, porque aí os problemas vão para o rei, e eu ainda estou na linha de sucessão, até ele ter um filho. Tá ótimo, eu tenho direito à casa, com certeza vou virar general de exército. Cara, tá bom demais, cara. O que você quer mais? Tá ótimo, foi perdoado, que bênção. Mas o que eu falei com você? Essas pessoas não sabem a hora de? Não sabem. Elas futucam. E aí ele vai dar uma futucada que passa desapercebido. Ninguém nota, nem Batseba notou, só Salomão que notou. Vamos ler o texto para acabar. Aí, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, Davi dá conselhos para Salomão e morre. Pronto. Agora vamos para o versículo 13. Então Adonias, quem é Adonias? É o cara que se intitulou rei, que fez aquela mentirada toda, que Salomão falou: pode ir embora, se você for de bem, você vive, se você for de mal, vou te matar, mas vai embora, tá ótimo, pode ir, fica de boa. Irmãos, era você virar um traque, que tinha na sua, igual farinha no saco, nem aparecer. Ixi, na hora que fizesse um banquete da família, você ficaria lá na porta, longe de Salomão, assim, para ele nem lembrar que você existe, mas não aguenta, não sabe a hora de parar. Tem gente que não sabe a hora de parar. Tem gente que a sorte sorriu, mas ele está caçando os dentes do infortúnio. Vamos ver o que ele faz. Então Adonias, filho de Ragite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: é de paz a sua vinda? E ele respondeu: sim, é de paz. E acrescentou: tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: fale. Então Adonias disse: a senhora bem sabe que o reino era meu, e que todo Israel esperava que eu reinasse. Tinha isso, irmãos? Não tinha isso não, ele está falando da boca para fora. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Como é que ele é conflituoso? Ele fala que o reino era dele, mas agora ele fala: o reino foi dado por Deus a ele. Como é que era seu, se Deus deu para Salomão? Está vendo como é que se confunde? Aí continua: agora um só pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. Ela lhe diz: fale. Então Adonias diz: peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher, por esposa, Abisaque, a sunamita. Ao que Batseba respondeu: está bem, eu falarei por você ao rei. Tipo assim, a Batseba não percebeu nada. Para ela, tudo bem, você quer uma esposa? Vou falar com o rei. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Quer dizer, o respeito pela mãe. Ele é o rei, mas ela é a mãe dele, então ele, honrando-a diante de todos, ele se levantou e se inclinou diante da mãe. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Batseba disse: só um pequeno pedido lhe faço, e peço que não seja recusado. E o rei disse: pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Porque Salomão está achando que o pedido é da mãe, alguma coisa dela. Só que ela, na inocência, está levando uma afronta embrulhada. Deixa eu te contar uma coisa: existem afrontas, humilhações que ninguém nota, é só você que sabe. A pessoa que fez e você que sabe que aquilo é uma afronta. E às vezes essa afronta vem disfarçada, com embrulho de presente. Você tem que tomar muito cuidado de ter percepção para isso. É por isso que eu tenho tentado em Deus afiar a mente de vocês, porque eu não estou onde você está, eu não vou onde você vai, eu não consigo aconselhar todos vocês ao mesmo tempo na hora que precisa. Então eu dou treinamento, eu estou ensinando para você perceber, porque tem coisa que não é elogio, é crítica. Quando alguém olha para você e fala assim: você teve sorte, isso é uma crítica. Quando você fala que eu tive sorte, você está anulando todo o meu esforço. Eu não tive sorte, eu corri atrás, eu esforcei. Não tive sorte não, eu acordei cedo, eu peguei frio, eu tomei vento, subi escada. Eu não sou veaco não, eu sou esforçado. Então não venha anular o meu esforço não.
Quando alguém disser para você que você tem sorte, recusa. Fala, não, não aceito você falar isso comigo, não. Eu não tenho sorte, não. Eu corri atrás. Ah, Gonçalo, você teve sorte, hein, de ser promovido? Uma Joana. Tive sorte, né? Eu corri atrás, eu fui honesto, eu cheguei cedo, eu ganhei a confiança das pessoas com minhas atitudes. Ah, Tiago, mas você teve sorte, hein? Não, nunca tive sorte, sempre foi Deus e eu correndo atrás. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, Alessandro? Ah, mas você teve sorte demais. Sorte? Sorte é o invejoso querendo tirar seu esforço de cena. Abre seu olho. Aí presta atenção. Que versículo que eu parei? Vocês nem sabem, né? 21, brigadão. Batseba disse: peço que Abisaque, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Presta atenção na resposta de Salomão, entendeu na hora. Presta atenção, ela acabou de falar. Então o rei Salomão disse à sua mãe: por que a senhora pede Abisaque, a sunamita, para Adonias? Porque até agora ele não identificou se é do coração da mãe ou se Adonias plantou isso no coração da mãe. Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: que Deus me castigue, se Adonias não falou essa palavra contra a sua própria vida. Que Deus me mate, se Adonias não falou isso para a morte. Porque essa fala de Adonias foi uma fala que ele fez para afrontar tanto meu pai que morreu, quanto a mim que assumi o trono. Agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e me edificou casa como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou, e foi assim que Adonias morreu. E o sacerdote Abiatar, o rei disse: vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra do Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Ele falou: olha, tão certo como vive o Senhor, se Adonias não pediu essa mulher para a morte. Agora, por que Salomão ficou com tanta ira na hora que ouviu o pedido da mãe? Não era só a mulher? Quem percebeu? É porque é a mulher que cuidou de Davi por último, e Davi não transou com ela. O pedido de Adonias é esse aqui, ó: me dá, como é que ela chama? Me dá Abisaque como esposa. Batseba não percebeu nada, mas quando falou para Salomão, Salomão entendeu na hora o que ele queria. Ele queria manchar a memória do pai. Meu pai não conseguiu transar com ela, aquele velho babão, não me deu o trono, então me dá aquela mulher. Ele pediu, porque quando eu estiver com ela eu vou falar para todo mundo: sabe a mulher que meu pai não conseguiu? Eu consegui. Sabe aquele lugar que meu pai não? Eu cheguei lá, eu fiz. A mulher que cuidou do meu pai por último é minha. Cara, essa mulher podia ser de qualquer um, menos do filho, cara. Quem está entendendo? Eu não vou ter tempo para mostrar para você o que isso significa, mas você não é bobo, você entende o que está significando aqui. Você entende que isso aqui está significando humilhar. Ele queria humilhar a memória de Davi. Ele queria afrontar toda a reunião de família, que ele chegasse com a mulher dele, Salomão iria se sentir humilhado, a memória do pai seria humilhada. Você lembra quando o irmão desse cara aqui, ó, o irmão de Adonias, chamado Absalão, seguindo o conselho de Aitofel, que era avô de Batseba, que teve ódio de Davi, porque Davi ficou com Batseba e matou o ex-marido dela. Lembra qual foi o conselho? Qual foi o conselho que Aitofel deu para Absalão? Monte uma tenda na praça da cidade e transe com todas as mulheres do seu pai em luz do dia, para que todo mundo veja
que você se fez odioso para com seu pai. Agora Adonias, irmão de Absalão, propôs a mesma coisa, só que agora uma mulher que Davi, devido à sua fraqueza, o grande rei Davi deitou-se com a mulher e devido à fraqueza não conseguiu nada. Mas eu, Adonias, que era dono do trono, porque a palavra dele é essa, eu era o rei, você sabe que era eu, mas aí Deus deu, você vê, era eu, mas Deus deu para Salomão. Olha que coisa mais incongruente. Eu finalizo aqui, você tem que tomar muito cuidado, dizendo o seguinte: abra seu olho com certos presentes gregos, com certos elogios que são cavalos de Troia. Lembra dos cavalos de Troia? Era para ser uma adoração a um Deus, mas estava cheio de soldado dentro. Levaram para dentro, cultuaram, beberam, e quando anoiteceu, os soldados abriram a barriga do cavalo, desceu, abriu o portão e acabou com Troia. Cuidado com certas promoções. Eu sou formado em administração de empresa. Promoção é caminho da rua. Toda vez que você é promovido no emprego, você está a um passo da porta da rua, porque não existe retroagir em promoção. Está te colocando aqui, aí chega um momento que não tem jeito, você não rendeu, ajeita, tum, e você achando que é o máximo. Não, eu só queria que você me desse tal coisa assim, assim. Eu só queria que você me desse a mulher que meu pai não conseguiu dormir com ela, que eu vou engravidar ela, eu vou andar com ela na rua grávida, para todo mundo saber, eu vou contar para todo mundo que ela era virgem, embora ela cuidou do meu pai, que meu pai não deu conta, o rei Davi, o gostosão, o poderosão, não deu conta de transar com a mulher no fim, e eu peguei ela para mim. Ou na hora Salomão entendeu, na hora Salomão falou assim: tão certo como vive o Senhor, que essa palavra Adonias falou para a morte. O tema dessa mensagem de hoje que eu dei aqui agora é: saiba a hora de parar, gente. Tem hora que é a hora de você calar, tem hora que é a hora do você, perder também faz parte da jogada. Amém ou não amém? Perder também faz parte do jogo. Não vai ganhar sempre, eu não vou ganhar sempre. Perder, irmão, faz parte do sistema. Uma hora eu vou perder casamento, uma hora eu vou perder serviço, uma hora eu vou perder saúde, uma hora eu vou perder bens, uma hora eu vou perder o direito de falar. Tem que calar, gente. Eu vou fazer o quê? Você colocou uma moto ali, os homens parou, você falou que vai brigar com eles? Vai ter que pôr isso. Desculpa, não multa não, pelo amor de Deus. Perdi, eu vou fazer o quê? Então uma hora eu tenho que aprender. Porque se esse cara tivesse ficado calado, ele teria vivido, teria ficado no reino. Não, mas o miserável, ele não aprende a hora de parar. Irmão, tem hora que você tem que parar, para. O que leva à morte é o passo depois do ponto final, porque o ponto final era a hora de parar, mas não para. Tem que dar o outro passo, tem que ir lá, tem que fazer deixa eu te contar, nem todo mundo é bobo. As pessoas percebem os presentes gregos. Nem todo mundo é bobo, não. A pessoa está percebendo que você ultrapassou o ponto e está silenciosamente humilhando ele. A pessoa percebe que você saltou o pontinho e está silenciosamente desprezando, denegrindo, diminuindo. Tem coisa que você tem que aprender a hora de parar. Bom, você já tem o que você quer, você está vivo, você ia morrer, mas não. O cara é filho do rei, ele pode ter a mulher que quiser, mas qual mulher que ele quer? Ele nem quer essa mulher, ele nem quer ela. Ele, no caso aqui, ele nem queria, ele não namorava com ela, não, ela era do rei. Ele só queria humilhar, entendeu? Humilhar. Ele queria denegrir a memória do rei Davi.
Mas não deu outra, só. Que pancada. Tem coisa, irmãos, que você tem que pensar. Por exemplo, vamos pensar aqui. Aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Para nós é o quê? A igreja. Para nós, para os outros, para nós isso aqui é o quê? Isso aqui Sara? É. Para nós é sagrado isso aqui. Para nós isso aqui é o Deus de Israel que nos deu, o Todo-Poderoso que nos deu. Isso aqui é sagrado. Mas se, por exemplo, alguém nos tirando daqui montasse aqui uma boate, o que ele estava querendo fazer? Eu não entendi, não? Nos afrontar, quer nos humilhar. Se tomando isso aqui da gente fizer um puteiro, quer fazer o que com a gente? Só se você for cego, burro e surdo e tiver um neurônio manco para não entender. Porque se o seu neurônio não for manco, você entende. É para me afrontar que está fazendo isso. Porque poderia ter feito qualquer outra coisa, mas fez isso aí para me humilhar. Quando pegaram um porco e sacrificaram no altar do Deus de Israel, o que ele queria fazer? Humilhar Israel. Está lá nos Macabeus lá. Os filhos do sacerdote criaram uma rebelião que durou 100 anos. A revolta lá dos Matatias, aquele trem lá. Porque o camarada matou um porco no altar do Senhor. Israel não pode nem comer carne de porco, não pode nem ver um porco na frente. Pois os caras pegou um porco, Claudemir, levou no altar do templo e matou um porco lá. Imagine se alguém entrar com um negócio aqui que para nós não pode, que é errado, e trazer aqui. Ele está fazendo o quê? Afrontando. Eu vou fechar aqui, já deu minha hora. Aprende a hora de parar. Porque se você continua depois da hora de parar, com certeza o resultado não é bom. Eu tenho que aprender a hora de recuar. Fecho contando um caso que eu vi na internet. Uma casa, rua, outra casa. O camarada aparentemente alcoolizado sai de lá da casa, Claudemir. A mulher sentada aqui numa calçada mais alta do que a rua. E o cara vem numa escadinha e fala assim: ó, você para de mexer falar mal de mim na rua. Ele está meio alcoolizado ou drogado. Aí a mulher, que a mulher tem hora que ela não sabe. Aí a mulher começou: que não sei o que, rapaz? Que não sei o que, papá? E o cara: eu já falei com você para você parar. E ela filmando. Posteriormente, acredito que ele ia fazer uma graça com aquilo, né? Postar, fazer graça. E ele alcoolizado: o que você falou mal de mim lá, não sei o que. E ela, não sei o que. Rapaz, o cara está alcoolizado, ele não está normal. Então, automaticamente, você tem que esperar só, cabeça de cachaceiro, bolsa de mulher e coice de burro. É trem que você não sabe de hora que sair não, senhor. Mas o que ele vai fazer? Aí ele vira, fala com ela assim no alto, assim, ele está mais baixo, uma escadinha, e ela sentada numa cadeira, ele fala com ela e vira as costas. Aí ela não acha bom, levanta. Está no YouTube, procura. Levanta e vai. Aí ele: o quê? Arranca com 38, mata ela. Estou falando que está certo? Não, estou falando que está certo, não. Eu estou falando que você tem que saber a hora de parar. A hora de parar. Você não vai? Aprende a hora de parar. A hora de A hora de parar. Pronto. Aprende essa hora. Vamos ficar de pé? Senhor, nós ouvimos uma palavra aqui hoje sobre orientação de como aprender a hora de parar. Momento. Se esse homem aqui, Adonias, tivesse parado na primeira tentativa da sublevação, de tomar o reino, Salomão foi colocado no trono, era a hora dele parar. Salomão falou: vai embora, vai para sua casa, não volta aqui mais não. Se você for homem de bem, está tudo certo, vai embora. Mas Adonias não sabe a hora de parar. Ele arquitetou em casa. Ele pensou
como iria humilhar, como iria ofender, como que ele faria para trazer uma profanação. E o resultado foi percebido na hora, e a morte foi a consequência. Que a gente saiba a hora de parar, lá no serviço, a folga, a liberdade, porque a liberdade vai gerando, daqui a pouco ultrapassa o limite. Saber a hora de seguir o cronograma, de chegar na hora, sabe, a gente precisa aprender, Deus, a hora de manter a boca fechada, a hora de recuar, a hora de não entrar em certos negócios que não é de Deus, que não está certo. Nos ensina isso. Mas eu não aceito ser humilhado. Adonias também foi crescido assim, nunca foi contrariado, nunca aprendeu a lidar com frustração. E a gente precisa aprender a lidar com isso para viver, porque frustração faz parte do processo de maturidade do ser humano. Todo ser humano, meu Deus, ele vai passar por alguma frustração, para ser homem, para ser mulher, para ser adulto. Ele vai aprender que a vida não é só feita de vitória, mas que a gente perde. Perder, está tudo bem também perder, está tudo legal perder também, é ruim, mas é normal. Pessoas perdem, e é na coleção das derrotas que a gente aprende a ter maturidade. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre sua vida, hoje e para todos sempre. Deus abençoe, vamos em paz, que o Senhor te abençoe. Aprenda a hora de parar. Glória a Deus.